Olá, tudo bem? A gente está com mais um módulo aqui do curso de apresentação do controle interno da Secretaria de Saúde. E a gente agora vai tratar de um outro tipo de processo correcional, né? Que é bastante interessante. Para relembrar, né, meu nome é Daniel, eu sou gestor de correição aqui do controle interno da saúde. E a gente agora vai tratar sobre os processos de tomada de conta especial. Lembrando que é só uma breve explanação. A gente está tentando sensibilizar vocês de que a utilização dessas ferramentas elas permitem a gente melhorar a prestação do serviço público, da contratação pública, e também selecionar e responsabilizar pessoas que malversem, ou seja, não apliquem corretamente recursos públicos que lhes são destinados. Né? Ou seja, é tudo aqui visando ao interesse público. Né? Então, a gente, contando com o apoio de vocês nessa seara, né, a gente vai tratar agora do que a gente chama de TCESP, né, o apelido carinhoso que a gente dá a esse tipo de processo. O TCESP, né, que na verdade não é o TCESP, é a TCESP, que é a tomada de conta especial, é um procedimento que a administração pública pode utilizar para ressarcir eventuais danos que lhe forem causados pelo uso irregular dos recursos públicos recebidos por administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, tais como prefeituras, OSS, inclusive das fundações e sociedades. Mas não apenas isso. Por exemplo, se você tem recepção de diárias ou de algum valor, por exemplo, para fazer uma bolsa junto à FACEP, algo assim, você precisa prestar conta desse recurso. Né? Então, você também, se recebe uma determinada quantia e não aplica corretamente esse recurso, não demonstra o produto que você se comprometeu a fornecer, então você também pode ser responsabilizado, pode sofrer também a TCESP. Né? É porque a gente costuma falar, né, que é o processo relacionado a convênios, porque aqui a gente trata mais sobre o descumprimento de algo que é comprometido geralmente por um instrumento assim, como um plano de trabalho. Né? Então, isso é mais comum realmente nessa área de convênios. Ou também no caso de OSS. Né? As nossas OSS, se eventualmente não fizerem a prestação de contas correta, demonstrar a aplicação dos recursos e tudo mais, elas podem vir a sofrer um TCESP. A questão da instrução processual é primordial, porque é o que permite a gente identificar a ocorrência do dano. Né? Por exemplo, se a gente não tiver um extrato bancário completo, né? Por exemplo, demonstrando que foi feito o repasse para conta única, né? Que é responsável pela aplicação dos recursos, se for o caso de convênio, né? Então, a gente já sofre já um problema, né? Se, por exemplo, também não tiver as documentações que caracterizem a pessoa que seria a responsável pela prestação de contas que não foi realizada, né? Isso tudo dificulta bastante, né? Porque a gente precisa demonstrar adequação entre a situação que deu origem ao dano e a conduta ilegal, ilegítima ou antieconômica da pessoa física ou jurídica a quem se responsabiliza para repor o prejuízo causado. Então, assim, se a gente não tiver com isso nos autos, né, no processo, a gente tem sérias dificuldades em obter sucesso. Né? E o dano é o fator primordial. Né? A gente não abre
TCES, por exemplo, se a gente não tem caracterizado o dano. Se a gente, por exemplo, num fator que causaria abertura de TCES, por exemplo, a falta de prestação de contas dentro do prazo adequado, se você vê que ele não cumpriu o prazo, mas logo depois, antes da instauração, houve a bendita prestação de contas, então já não é caso de abrir TCES. Verificado que essa prestação de contas está ok, que o objeto do eventual repasse está ok, então não há dano no erário. Então, não havendo dano no erário, a gente não vai abrir o TCESP. Se não tiver um prejuízo, a gente não vai manejar uma coisa dessa, porque é algo que é muito custoso. A gente tem também checklist, né? Assim, o instrumento que serve de apoio para a gente fazer esse processo de uma maneira correta. Né? Tá o link aí embaixo. Né? Lembrando, por exemplo, que a gente não abre TCESP se ele for abaixo de determinado valor. O seu instrumento custoso. Né? E também se um prazo não é realizado. Né? É isso que mais adiante a gente vai falar. E para instaurar o TCESP, no nosso caso, apenas a secretária de saúde. Apenas ela que pode instaurar a TCESP. Após a conclusão da TCESP, né, a gente tem algumas medidas que podem ser tomadas, né, para responsabilização e ressarcimento do dano. A primeira dela é o registro em cadastro responsável por créditos não quitados perante o poder público estadual. Essa é a primeira medida que a gente pode tomar na conclusão da TCESP. Outra medida é da ciência da providência indicada no inciso anterior responsável, ou seja, diz, vamos inserir você no cadastro restritivo da Cefaz. Outra medida tomada. Adoção das penalidades pré-estabelecidas nos instrumentos pactuados pelo órgão ou entidade. Ou seja, se o governo prevê que, se for descumprido uma prestação de contas, você vai aplicar uma multa de 2%, então a gente vai também, além da questão da prestação de contas, aplicar essa penalidade de multa de 2%. Realização de procedimento administrativo regular para a constituição de crédito não tributário. É o TCC que a gente falou já em outro módulo. O termo de constituição de crédito não tributário. Então, alguns casos a gente tem o arquivamento, né? A gente não dá o segmento. Então, havendo arquivamento, a gente apenas informa ao Tribunal de Contas. Esse arquivamento ele se dá em algumas hipóteses que a gente vai tratar mais adiante. Sobre os prazos, né? Os principais prazos a gente tratar aqui são de instauração. Né? Primeiro, de instauração, a gente tem instauração e o curso do processo. Né? Então, primeiro, esse que está previsto no artigo 3º, parágrafo 1º dessa resolução, 086 de 2018. Não. Desculpem, artigo 4º. Veja, a gente prevê que, a partir do momento que alguma autoridade toma conhecimento, no caso, por exemplo, presidente da LEP, ou outra autoridade, assim, presidente do Tribunal de Contas, ele pode pegar e tomar conhecimento de que houve uma malversação, houve um dano ao erário. Então, a partir desse momento que ele toma ciência disso, que ele se confronta com esse fato, né, ele tem 30 dias para isso, né, para tomar a medida de instauração, e a partir da instauração, o processo ele deve correr em
90 dias. Já, assim, para outras autoridades que têm uma aplicação de recurso muito maior, como, por exemplo, aqui a Secretaria de Saúde, né, a gente tem prazos maiores também. Né? Por exemplo, a partir de um momento que a secretária toma conhecimento de que um convênio foi descumprido, né, já passou todo o prazo para a prestação de contas e não foi realmente prestado e o objetivo não foi realizado. Então, a partir desse momento, a secretária tem 90 dias para instaurar o processo. A partir do momento que o processo é instaurado, a comissão de tomada de contas especial, que aqui na secretaria é apenas uma, ela tem um prazo de 180 dias para realizar esse processamento e submeter o relatório. E tem também, né, esse prazo de suspensão de 60 dias. No caso de atribuição de autoridade responsável pela instauração TCESP, né, que determine a necessidade de ação de outros órgãos. Outro prazo importante é o prazo de 8 anos. 8 anos a partir do momento em que foi definido o dano. Por exemplo, que era para ter sido prestado contas da aplicação de determinados recursos. A partir desse momento que não foi prestado contas, que foi se dado o prazo encerrou. A partir daí, começa a contagem do prazo de 8 anos. Está previsto também na minha resolução, no artigo 5º. Né? Essas daí que tem esse prazo não precisam ser instauradas. Existe também a chamada prescrição intercorrente. Do que é que ela se trata? Infelizmente, né, a gente sabe que existem alguns setores que, inclusive, têm um volume de processos muito grande. Então, se você não dá um andamento do processo, o processo ele fica parado, sem nenhum despacho, sem nenhuma informação, nada, com um prazo de 3 anos ou mais, então a chamada prescrição intercorrente. Então, esse processo ele já não vai ter sucesso do ponto de vista jurídico. Né? Você pode fazer outros instrumentos de cobrança, mas para você ajuizar, por exemplo, da inscrição à dívida ativa, uma ação de execução contra o ente que ocasionou o dano, aí já não vai ter sucesso. Lembrando também que a gente tem um fluxo aí parecido até com o fluxo de PAD, mas da seguinte maneira. Né? Primeiro, você tem uma fase prévia, né? Que é relacionado às irregularidades. Você verifica as irregularidades, toma as providências administrativas, que é para compor o processo de TCESP, com tudo relacionado ao dano. Então, a instauração da TCESP. A partir daí, você tem a execução da TCESP, tem o relatório, depois de apresentada as defesas por parte dos imputados, e você envia esse processo para a certificação da SCGE. Ele é um processo que não tem uma decisão da secretária, porque não se cabe decisão em relação à tomada de contas, não dessa alçada. Né? Então, feita a verificação da SCGE acerca do processo, o processo está apto, se não tiver correto, ele vai fazer exigência, ele vai voltar para a secretaria, aí, estando tudo ok, retorna para a secretária. A secretária vai ver o que foi adotado como medida que é aconselhada a ela seguir. Né? A partir daí,
ela pega e providencia o envio ao TCE, porque é lá no TCE que há a decisão. Eles que são competentes para decidir. Aí estão as referências também, só para completar, que eu acho que não localizei no slide, mas para além do fato de que a gente tem que observar o prazo de ser instaurado o processo em até 8 anos, né, não quer dizer que você vai instaurar o processo com ele faltando 6 meses, porque ele vai para a certificação e vários outros processos também estão lá na certificação com a SGE. Então, a gente aconselha que seja observado um prazo razoável. A gente sabe que é um acúmulo muito grande, mas que a gente fala, inclusive, com os nossos parceiros aqui, para que não se extrapole muito prazo, porque senão a gente não vai conseguir concluir e ter a certificação para enviar para o Tribunal de Contas dentro do prazo. Mas para vocês terem ideia do custo, a gente é dispensado também de instaurar esse processo se o valor for inferior a R$ 60.000. Então, assim, é um instrumento muito caro, é algo assim que tem a sua efetividade, mas a gente precisa manejar com bastante cuidado, tá certo? Eu agradeço a paciência de vocês. Temos aqui a nossa disponibilidade aqui na sede da SES, viu? Espero que tenha contribuído, tá certo? Muito obrigado.